Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Ortodontia em Evidência. Hoje vamos conversar com vocês sobre os três principais fatores determinantes para o insucesso dos alinhadores, né? Do uso dos alinhadores, tá joia? Interessante que a ideia desse vídeo surgiu depois de uma conversa que eu estava tendo com uma colega minha, uma grande ortodontista, tá? Formada por uma grande escola de ortodontia aqui no Brasil, tá joia? E que a gente estava conversando, né, um pouco sobre ortodontia e ela veio me falar que estava tendo insucessos, né, com os alinhadores. E aí a gente começou a discutir um pouco sobre o uso de alinhadores, né? Já que ela tem bastante sucesso nos seus casos através de mecânicas com brackets, né? E não estava conseguindo ter o mesmo êxito com alinhadores. E aí a gente começou a debater algumas coisas sobre os alinhadores. Então foi quando surgiu a ideia de fazer um vídeo falando um pouco de três fatores que eu considero eles muito importantes para determinar o insucesso dos seus casos com alinhadores, tá joia? Olha só, se você vem gostando do nosso conteúdo, das nossas dicas, dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever em nosso canal, divulguem, né, com seus amigos para que eles também tenham acesso, né, ative as notificações para toda vez que a gente postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo desse conteúdo novo que está aqui no canal, né, do Ortodontia em Evidência. E se ficar com alguma dúvida, não deixe de escrever aqui nos comentários, ou tiver alguma sugestão de vídeo para a gente poder fazer um vídeo especialmente para vocês, né? E se tiver com vergonha, né, de escrever, de colocar aqui, tem aí o nosso endereço aí no Instagram do Ortodontia em Evidência. Você pode mandar um direct pra gente. Então, né, ninguém vai saber que foi você que pediu aquele vídeo, que tirou aquela dúvida. Pode também mandar um WhatsApp, né, para o nosso número do Ortodontia em Evidência, que a gente também vai te responder, beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, para um insucesso com alinhadores, né, a gente colocou aqui três fatores que eu considero muito importantes para a gente observar quando a gente vai trabalhar com alinhadores, tá joia? Quais são eles? Olha só. Primeiro deles, a gente colocou aqui que seria falha do alinhador, tá? Então, o primeiro fator que pode gerar um insucesso é o alinhador vir com falhas. Eu vou passar um pouco da minha experiência com vocês com relação a esse primeiro tópico, que é o seguinte: com relação ao alinhador vir com falhas, algumas empresas reconhecem isso, tá? E observam, né, a falha do alinhador e com isso eles enviam, né, novos alinhadores sem custo adicional para a gente, né, ortodontista, tá certo? E essas falhas, né, podem ser um derretimento incorreto, né, do plástico do alinhador, pode ter sido que ele não veio adaptado ao dente do paciente, tá? Veio com alguma dobra, alguma amostra. Isso também eu já recebi alinhadores dessa forma, então isso também acontece, tá? E não é comum, tá? Isso de fato a grande maioria, né? Mais de 90% dos casos eles vêm realmente muito bem adaptados nos dentes do paciente, né? Quando isso não acontece, tá? E o tratamento ele corre e vai acontecendo alguns movimentos que não estavam previstos no setup, né, que a gente realizou e vão caminhando para um sentido bem diferente do que foi planejado. Inclusive também já vi todo o tratamento tá todo correto e no último alinhador, né, o dente mudou de posição, tá? Ou seja, uma falha que ocorreu no alinhador, né? No setup não estava aquilo, a gente não programou aquilo e se viu aquilo acontecendo. Mas também vão acontecer casos em que o setup estava planejado de uma forma, os movimentos eram para ser realizados de uma forma e o que se viu clinicamente é que não estava acontecendo aquilo que estava previsto, né? Aquilo que foi planejado. E eu já observei também que algumas empresas elas não admitem essa falha, tá? Que foi planejado de uma forma e que não aconteceu daquela forma planejada. Não admitem a falha do material, tá? Então contem que isso também pode acontecer com vocês, porque isso já aconteceu comigo, tá? E já aconteceu mais de uma vez. Então existe essa possibilidade, tá? Então contem
que pode acontecer falha do material, tá? Como brackets não são perfeitos, como fios não são perfeitos, eles estão em constante modificação para acontecer essa perfeição, né? Ou pelo menos chegar o mais próximo possível da perfeição. Alinhadores também, está em constante modificação, constante investimento em tecnologia para que cada vez eles fiquem mais perfeitos possível. Mas não são perfeitos, tá? E contem com isso, né, com essa falha que vai acontecer do material, mas também contem que vão ter ocasiões que vão acontecer que a empresa não vai admitir que seu material falhou, tá certo? E aí vai acontecer os dois próximos pontos, que é o que eles vão justificar para você, tá? Como já justificaram para mim também, como falha. Que o primeiro deles seria o uso inadequado pelo paciente, que pode acontecer e acontece também muito, tá certo? O seu paciente, ele não utilizou 20 a 22 horas por dia durante aqueles 14 dias para poder trocar o alinhador. E por não ter feito isso, né, não ter utilizado essa quantidade de horas diárias, o alinhador seguinte não entrou da forma como deveria entrar, porque o alinhador anterior não fez o que deveria ter feito, né, porque não teve tempo de uso correto. E aí o terceiro alinhador também já não vai entrar da forma como deveria, né, a forma que foi planejada, né, e isso vai virando uma bola de neve, né? Então, quanto mais alinhadores ele vai utilizando, mais vão ocorrendo pequenas falhas que vai repercutir no final do seu tratamento. Então, isso acontece muito também, né? O paciente, ele diz para você que utilizou e não utilizou. Vai ter pacientes que eles vão comunicar a você que não está utilizando corretamente, né? Que está deixando de utilizar em determinadas horas, em vários momentos do dia. E a minha sugestão é que nesses casos vocês peçam para ele trocar com mais tempo, tá? Para que o alinhador ele realmente fique muito passivo para o seguinte conseguir encaixar perfeitamente. Mas vão ter também pacientes que não vão dizer com sinceridade, né? E vai estar trocando os alinhadores porque quer terminar logo, mas cada vez que ele troca o alinhador que fica algo pendente do alinhador anterior, né? Esse alinhador seguinte, ele não faz o que deveria fazer, porque ele não vai encaixar como deveria encaixar, tá? Então esse é o segundo fator para que você tenha sucesso no uso com os seus alinhadores, tá certo? E o terceiro fator, né, que as empresas vão apontar para vocês, né, como falha do tratamento, né, do resultado do tratamento, é simplesmente seu planejamento, tá? O seu planejamento não foi correto, né? E isso também acontece, né? Tem muitos casos que a gente observa que o ortodontista ele acaba aceitando o setup da forma como vem, tá? E por ele aceitar dessa forma, né, como se estivesse tudo correto, ele arca com as consequências também de ter aceitado, tá? Lembrem-se sempre que o planejamento é nosso, tá? Não é da empresa, né? A empresa, o que ela faz quando a gente envia, né, os exames solicitando as modificações que a gente quer, elas procuram alinhar os dentes. Mas para alinhar os dentes, a gente precisa saber em que posição a gente quer deixar aqueles dentes, que posição final a gente pretende deixar aqueles dentes, né? Se a gente pretende finalizar com mais inclinação positiva dos incisivos, se a gente quer manter aqueles incisivos naquela posição, se a gente quer trazer aqueles incisivos para lingual, para palatina, se a gente quer abrir a região posterior, né, vestibularizar os dentes, inclinar eles para vestibular, se a gente quer manter, se a gente quer inclinar para palatina, né? Se a gente quer aumentar a quantidade de angulações que existem nos dentes, se a gente quer diminuir, se a gente quer manter aquelas angulações. E tudo isso só vai ser definido após a gente dar o diagnóstico esquelético facial do paciente. Após dar esse diagnóstico esquelético facial correto, é que a gente vai decidir a posição final que a gente quer daqueles dentes. Então eu posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvidas nenhuma, tá, que quando eu determino esse meu diagnóstico esquelético facial e eu solicito para a empresa,
Eu acredito, não sei assim, nunca fiz essa conta, tá, para falar a verdade, mas eu acho que a cada 10 setups que eu peço, né, para serem feitos, eu acredito que 8, pelo menos, não venha do jeito que eu peço, tá? Vem angulações que eu não pedi para serem feitas, né? E olha que eu coloco, né? Não angular, um exemplo aqui, tá? Não angular canino superior, por exemplo, né? Ou, né, reduzir a angulação do canino superior. E aí quando vem o setup, eu vejo essa angulação aumentada, né? Eu vejo diminuída, né? Eu digo assim, aumentar o torque vestibular de raiz do dente 23, um exemplo, tá certo? Para poder trabalhar a compensação esquelética daquele paciente. E quando eu vejo, tem justamente o inverso disso, tá? Eu já vi premolares rotacionados para o sentido inverso, né? A cúspide palatina tá para vestibular e a vestibular para palatina, tá? Eu já peguei casos em que eu disse assim, não modificar a inclinação do incisivo, né? Manter aquela posição, vai ser a posição final, né? Aí chega para mim, vestibularizado, né? Porque o setup foi feito ampliando todo o arco, né? E eu não pedi para ser feito isso, né? Eu pedi para ser feito desgaste para manter aquelas posições originais. Então, tudo isso eu já vi, tá? E aí, quando eu vejo, né, que tem um monte de gente aprovando, né, esses setups do jeito que eles vêm, porque se olha a imagem final, vê o sorriso todo encaixado, né, tudo bonitinho, e esqueceu qual é a meta terapêutica para aquele caso, né? Qual é o planejamento final que se deseja para aquele caso, que é baseado, lógico, né, no diagnóstico do paciente. E aí se aceita porque vê tudo encaixado, mas aí o tratamento não acontece da forma que é esperada, né? Porque aquele padrão esquelético não aceitava aquelas modificações, tá? Então, tome muito cuidado com esse planejamento que vem, né? E observem cada detalhe desse, tá? Cada posição que você não quis modificar ou quis modificar para ver se o que você pediu está condizente. E não apenas olhar os dentes encaixadinhos, né? Como a gente costuma ver já no final daquele filminho que eles mandam para a gente, para aprovar ou não, tá? Esses dentes encaixados vão sempre acontecer, porque tem que, lógico, né, terminar encaixado. Mas tem que se ver as custas do que aqueles dentes estão sendo encaixados. Se os movimentos para terminar daquela forma são compatíveis com sua meta terapêutica, baseado, lógico, no diagnóstico esquelético facial do seu paciente, tá? E nas limitações de movimento que aquela estrutura óssea permite ou não permite. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, o que é que eu gostaria assim de deixar de dica, tá, para vocês quando a gente observa esses três fatores, né? Primeiro, com relação à empresa, né? Eles admitirem ou não admitirem o erro, enfim, tá? Procure empresas, né, que vocês tenham um bom relacionamento, tá? E o que quer dizer um bom relacionamento, né? É quando ocorrer o erro, né? Se foi da empresa, né, você identificou que foi da empresa, né? Do material, né? Ou por estar divergindo o movimento do que foi planejado, né? Digitalmente, converse, né, com a empresa, tá? Porque primeiramente tem que existir essa parceria entre vocês para poder a coisa dar certo, né? Se você não está confiando na empresa, né, está observando as falhas do material, por exemplo, e nada está sendo modificado, né, então essa empresa não está sendo boa para você, né? E tem que existir essa relação de confiança. Da mesma forma que o paciente confia na gente, no resultado, a gente precisa também confiar na empresa para dar o resultado planejado. Afinal de contas, enquanto no Brecht a gente, né, tá no comando de tudo, né, a gente está segurando, né, o volante do tratamento, né, então a gente planeja tudo e reexecuta tudo, né, e executa tudo. Nos alinhadores não, né, a gente faz todo um planejamento, mas a execução, né, tá com o paciente e a qualidade do material, tá certo? Então, se você perde essa confiança, né, com a empresa, né, quando a coisa não funciona como esperado e eles não assumem a parcela deles quando eles estão errados, pense outra opção de empresa para vocês poderem trabalhar,
né? Porque senão vai acabar uma hora você achando que não consegue trabalhar com alinhadores, né? Não sabe trabalhar com alinhadores, ou que eles não servem para nenhum caso, né? Porque toda hora tá dando errado e não é bem assim, né? Então, primeiramente seria essa, com relação à empresa, né? A empresa falhar com relação a dar o produto correto, tá certo? Então, procurem isso, né? Vejam quem já trabalha, que empresas trabalhou, né? O que aconteceu para deixar de trabalhar, e aí vocês vão escolher as de vocês, né? No segundo item, né, que a gente fala do paciente, né, que ele o uso inadequado, né, por parte do paciente, isso tem que ser conversado, né, tem que ter um diálogo muito honesto entre vocês dois, né? E o que eu passo para vocês é o seguinte, que tem que ser conversado com ele, que não adianta, né, ele tá passando de alinhador, porque tem 20, eu quero terminar logo, eu vou, né, sair usando, independente se eu estou usando certo ou não, encaixou, eu senti que doeu mais um pouquinho, mas eu coloquei e fui seguindo. Pensem bem, né? É bom conversar isso com eles, porque às vezes está no detalhe, né? O alinhador encaixou, mas algum detalhe, né, não está tão bem encaixado, né? Algum attachment não ficou perfeitamente encaixado, tá? E lógico que isso vai repercutir lá na frente, né? Aquele attachment não está à toa por ali, né? Então, às vezes o alinhador encaixa, né, aos olhos de quem é leigo, né, aos olhos do paciente. Às vezes até passa despercebido pelos nossos olhos também, mas existem pequenas falhas no encaixe, já que eles não estão sendo utilizados da forma correta e que vai repercutir no resultado final, tá? Então é muito importante ser sincero, né, com o paciente e ele ser com você. E aí a dica que eu passo para vocês é que passem isso para ele, que não adianta, né, ter essa pressa, porque do mesmo jeito vai ter alinhadores que mesmo utilizando 14 dias, muitas vezes ele precisa de um pouquinho mais, porque aquele movimento precisa de um pouco mais do uso daquele alinhador, para que o próximo entre mais perfeito, né, que entre mais justo, né, nos seus attachments, nos seus dentes. Tá? Então é muito importante conversar isso com o paciente e pedir, né, a sinceridade. Uma dica que eu passo muito para meus pacientes é que, olha, viajou, né, teve um feriadão, qualquer coisa desse tipo que pode acontecer, né, um final de semana fora, alguma coisa que fez com que a pessoa utilizasse menos, né, já que estava tendo muito churrasco, estava saindo muito para comer fora, né, então não estava utilizando 20 horas por dia, não estava, não tem como. Então eu digo muito assim a eles, use o que der para usar, né? E naqueles dias, naquele feriadão que durou 3 dias, 4 dias, não conte como uso de alinhador. Use o máximo que você puder nesse período, mas não conte, tá? E ou seja, em vez eu tava lá com, sei lá, 5 dias de uso. Teve um feriadão, eram 5 dias. Ah, então quando terminar o feriadão já tô com 10 dias. Não, você continua com 5. Mas você vai utilizar no feriadão o máximo que você pôde utilizar para poder não perder o que foi ganho até agora, né? Mas o seu uso vai começar a partir de quando você voltar, porque aí você volta para sua rotina e vai passar a utilizar, né, aquela quantidade de horas que são necessárias para o resultado, tá? E aí sim passar para o alinhador seguinte, tá? Senão não adianta o movimento ser muito rápido, porque ele vai voltar também, tá? Então tem que ter essa estabilidade também durante a movimentação, beleza? Então isso é muito bom de ser conversado com os pacientes, para poder eles entenderem o processo como acontece. E não é só porque você está pedindo, tá? Tem um porquê e é importantíssimo que você explique para eles o porquê, né? Quando a gente entende, né, por que está sendo feito daquela forma, é mais fácil aderir, né, de que só dito porque está sendo dito, né? Não porque ele disse que tem que ser assim. Mas eu estou colocando o alinhador com uma semana, estou trocando e está encaixando. Então vou fazer assim. Não, né? Se ele entende o porquê que você pediu para ser trocado com mais tempo, ele vai respeitar isso aí, porque ele sabe o que está acontecendo agora para ser trocado com mais tempo, tá? E no terceiro ponto, né, que é o nosso, né, problema, né, quando a gente faz o planejamento errado, uma coisa que eu gosto muito de observar, né, quando eu dou o diagnóstico, o planejamento do caso, observei
as fotos da face, as fotos das posições dentárias originais, que já me diz muita coisa, né? Muitas vezes diz até tudo, né, com relação ao meu diagnóstico esquelético facial. Olhei minha teleradiografia, já decidi para onde eu vou com meus dentes, né? Já está ali todo o meu planejamento, né? De angulação, de inclinação, né? Não tenho mais nenhuma dúvida. E vou agora conversar com a empresa, né? Vou escrever tudo que eu quero, tá? Para que seja respeitado a minha meta terapêutica, né? Minhas limitações e atinja o meu objetivo final, tá? Quando vem, né, o primeiro setup para eu avaliar, eu gosto de observar se tudo aquilo que eu pedi está sendo respeitado, tá? Eu não vou botar um play ali para ver o resultado final. Eu sei que o resultado final vai estar bom quando ele fizer, né, o setup, tá? Meu objetivo não é ver o resultado final. Meu objetivo é ver se o que eu pedi foi respeitado, tá? Para que chegue naquele resultado final. Então eu gosto muito de abrir logo tabelas de movimentos, né? Então eu olho o que é que foi modificado, para onde foi modificado, para ver se está batendo com o que eu pedi. E outra coisa que eu gosto de utilizar, que as empresas têm, é uma sobreposição, né, de antes e depois. Então eu vou observando se está indo de encontro ou não ao que eu pedi, aquela sobreposição, porque aí eu vejo a imagem inicial com a final, né? Tenho na tabela de movimentos o que é que foi realizado. Então, com esses três itens aí, né, imagem inicial, final e a tabela de movimentos, eu consigo ter uma ideia do que é que eles estão fazendo para chegar naquele resultado final. E aí eu vejo, né, se está de acordo ou não, né, com o que eu pedi. Tá? Se não tiver, volta, não tem problema nenhum. Às vezes eu olho e só vou escrevendo assim num papelzinho tudo que está errado, né, para depois escrever de uma vez de uma forma que dê para entender. Quanto mais objetivo você for, melhor, tá? Então, para poder eles entenderem. Lembrem-se sempre que você é o ortodontista, não é a pessoa que está do outro lado, né, com o software, fazendo as modificações. Tá certo? Você é o ortodontista, então ele vai fazer de acordo com o que você vai orientando ele. Tá joia? A responsabilidade final é sua, né, que é o ortodontista, tá? Então planejem, né, e deem um diagnóstico correto, que aí as chances de ter um resultado melhor, né, com o uso dos alinhadores, lógico que vão ser maiores, né? As chances vão ser muito maiores, tá? Mas lógico, não depende só da gente, né? Depende do paciente e depende também da empresa, tá? É um tripé, né? Então, se uma dessas perninhas aí quebrar, o restante desanda, tá? Não tem como as outras duas sustentarem. Então, tem que estar bem alinhadinho esse tripé. Beleza, galera? Essa foi a dica que eu tinha para vocês hoje. Era o vídeo que eu queria preparar para vocês. Espero que tenha ajudado, né? Para quando os casos de vocês com os alinhadores, como os meus também, né? Quando não acontece como esperado, a gente saber aonde a gente vai investigar. Em que tripé desses a gente vai ter que atuar, tá certo? Para poder corrigir, né? E o caso continuar de uma forma melhor, beleza? Era o que eu queria passar para vocês, que acabou, né, sendo resultante de uma conversa, né, uma conversa até informal, e que depois, né, eu já em casa fui pensando algumas coisas, de repente veio isso na minha cabeça e eu achei que isso era importante de deixar vocês cientes, né, saber desses fatores para poder ficarem bem atentos, para poder reduzir, lógico, as chances, né, de vocês terem sucessos com os alinhadores. Beleza, galera? Então, espero que tenha ajudado. Espero ver vocês aí no próximo vídeo do canal, tá certo? Espero que vocês consigam ter sucesso nos seus casos com alinhadores e diminua, né, as chances de insucesso com o uso de alinhadores. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Aí, tchau, tchau. Aí.